foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Passando aqui rapidinho para trazer uma palavra de reflexão para você, principalmente você que é jovem, você que é adolescente, né, tá na fase da juventude, ou até já chegou nos 30 anos de idade também, e não tornou-se um cristão, né, não ouviu a palavra, abriu seu coração e passou a praticar aquilo que está escrito nessa santa palavra. Uma vez perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da sua vinda, e Jesus ele vai explicar, em uma parte dessas explicações, ele vai dizer, olha, vai ser como no dia do dilúvio, quando Noé entrou na arca. As pessoas ao redor de Noé, ninguém acreditava, né? Noé falava, avisava, olha, o dilúvio vai acontecer e ninguém acreditava. A palavra de Deus vai dizer que eles comiam, que eles bebiam, que eles se casavam e davam-se em casamento. E isso não é pecado, comer, beber, se casar, né? Se divertir, ter os nossos prazeres da vida, porque isso é dom de Deus, é uma dádiva do Senhor. Mas eles estavam totalmente distraídos. Eles não estavam pensando naquilo que Noé estava avisando, naquilo que Noé estava pregando. As pessoas estavam dispersas, porque era tanta distração da vida, tanta coisa que amarrava as pessoas, que as pessoas não paravam para pensar com seriedade, né, naquilo que mais importava, que era o dia, que era a hora, o momento em que aquele dilúvio viria. E aonde estava a salvação? A salvação estava com Noé. Porque Noé estava com Deus. Tanto que Noé se salvou junto com a sua família, uma quantidade muito pequena de pessoas comparado com milhares e milhares e tantas quantas pessoas que não ficaram para trás, que não entraram na arca. E Jesus, quando ele relaciona a sua vinda com a história de Noé, ele vai dizer, olha, as pessoas vão estar distraídas, principalmente nos dias de hoje. As pessoas, elas estão distraídas, tem tanta coisa pra gente se distrair. Existem tantos prazeres, cada dia que se passa existe um prazer diferente, uma coisa diferente, que te prende, que te distrai, que faz você tirar totalmente o foco das coisas importantes. Imagina aquela pessoa que só pensa em diversão. Ela só pensa em sair, beber, sair com os amigos, só pensa em coisas assim, fúteis, vaidosas, que às vezes nem necessariamente são pecados, algumas coisas, mas ela não tem responsabilidades, ela não pensa em ter uma responsabilidade, ela não pensa em correr atrás de algo sério, ela não pensa no futuro dela, ela não pensa se ela está investindo, quem sabe o dinheiro, um patrimônio, alguma coisa para o futuro dela, para ela ficar bem no futuro, sei lá. Ela não pensa nessas coisas importantes. E quem sabe muitas pessoas ao redor dela falam assim, olha, fulana, presta atenção, né? Você precisa garantir o seu futuro. Você precisa pensar o que vai ser do seu futuro, o que vai ser de amanhã. A vida não é só diversão. A vida não é só irresponsabilidades. A vida não é só feita de prazeres, não é só feita de alegria. E não, a vida é trabalho, a vida é suor, a vida é ajuntar para você ter amanhã, a vida ela é vigilância. Tem muitas pessoas que elas não param para pensar, o que será do meu futuro? E agora eu quero te levar para uma parte muito mais importante, que é a parte espiritual. Porque aqui na Terra nós nos preparamos. Nós vamos lá, trabalhamos, investimos, ajuntamos dinheiro, fazemos de tudo, pensamos, quem sabe, na aposentadoria, quando a gente ficar velho e não conseguir mais trabalhar. Enfim, a gente corre atrás dessas coisas. Só que há uma eternidade. Nós procuramos por coisas que durarão 80, 90, 100 anos. Talvez nem isso, né? Porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Só que depois da nossa morte física existe a vida ou a morte espiritual. E isso vai depender do que você fizer, de como você se preparar hoje. É a mesma coisa, se você trabalhar hoje, você tem dinheiro amanhã. Se você não trabalhar hoje, você não tem dinheiro amanhã. Como é que você vai se sustentar? É a mesma coisa, como é que você vai sobreviver? Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E o que é a segunda morte? A segunda morte é justamente isso, é a morte da nossa alma, né? É a condenação
O que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando pela nossa salvação que Cristo veio nos ofertar, ou nós estamos jogando ela fora? Ou nós não estamos pensando nisso? Ou nós não estamos tomando cuidado com isso? Quem sabe você, jovem, adolescente, já foi para a igreja, já conhece alguma coisa de Cristo, de alguma coisa da palavra, ou às vezes você nem conhece. Mas eu tenho que avisar você, olha, a fase da adolescência, da juventude, ela é uma fase que às vezes você só quer aproveitar, às vezes você tá na casa dos seus pais, você tem algum emprego aí, o dinheiro, quem sabe, às vezes fica com você, você pode gastar, você pode sair pra balada, ir pra festa, beber, você fuma, muitas vezes você também, você fica, né, tanta coisa, tanta diversão, é tanta coisa pra se distrair, só que você está pensando na sua salvação? Ah, mas eu não quero pensar sobre isso agora. Mas quantos jovens estão morrendo? Quantos adolescentes? Quantas crianças? Quantas crianças nem vêm ao mundo? Né? Isso é a morte. A morte ela é repentina. Não é porque você é jovem que você vai viver muito tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. E se Jesus voltar amanhã? E se Jesus quiser arrebatar a sua igreja amanhã? Você vai ver a igreja subir, você vai ficar e você vai se lembrar da pregação e você vai falar, a igreja subiu e eu fiquei, agora o que eu vou fazer? Jesus ele veio para ofertar vida, Jesus ele veio pregando arrependimento, Jesus ele veio mostrando o caminho certo, o caminho correto, basta nós seguirmos. Basta nós nos esforçarmos, a gente tem que pensar, a gente tem que investir, a gente tem que plantar na nossa salvação, no nosso galardão. Galardão é o que? É recompensa. A recompensa, você não trabalha o mês todo para poder receber aquele salário, o galardão é a mesma coisa. Você trabalha por Cristo, você fala de Cristo, você faz por Cristo, você é fiel a Cristo. E então, depois da sua morte física, Ele te dará vida e vida com abundância. Te dará a sua morada, te dará a sua paz, uma paz inigualável que você nunca recebeu. Mas se você não receber esta recompensa de galardão em Cristo, você receberá o seu galardão, infelizmente, de tormenta. Ah, mas Deus é ruim, irmã Julia. Não, Deus não é ruim, Deus é justo. A palavra de Deus diz que Ele é Deus que recompensa a cada um segundo as suas obras. Então você que é jovem, principalmente você que é jovem, que só tá atrás de coisas fúteis, vaidades, coisas que passam. Daqui a pouco vai chegar aos seus 30 anos, você vai começar a querer sossegar. Aí vai começar a pensar nas decisões que você tomou na sua juventude, porque as decisões que a gente toma na juventude, geralmente, na maioria das vezes, vão dizer como é que nós vai viver o resto da vida, né? Aí você vai começar a pensar, a ficha vai começar a cair, então não perca seu tempo. Lembra-te do Senhor na sua juventude, para que quando chegar os dias maus, você não venha olhar para eles e pensar, nossa, não tenho contentamento, não tenho alegria, não tenho felicidade. Venha tomar as decisões certas, escolher o melhor relacionamento, esperar no Senhor para abrir o seu coração, né? Tanta coisa, escolha, tome as decisões certas, faça escolhas certas, tome direções corretas. Nem sempre elas vão dar certo, eu sei, porque a gente não tem certeza de nada, mas se você ficar só amontoando decisões, escolhas erradas, uma atrás da outra, isso não vai gerar resultados bons. E não adianta você querer se arrepender depois de dizer, nossa, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu não consegui construir, eu não consegui. E tudo bem, se isso acontecer, Deus, Ele é Deus do impossível para fazer todas as coisas se recuperarem na sua vida. Mas não venha esperar por isso, em nome de Jesus. Então essa é a palavra que eu gostaria de trazer, essa é a reflexão. Se você conhece alguém, algum jovem, adolescente, alguma pessoa que precisa ouvir esta palavra sobre responsabilidade, sobre não pensar somente em vaidades, em coisas que passam, coisas fúteis nessa vida, mas se preparar para pós-morte, vamos se dizer, né? Compartilha com essa pessoa, compartilha com aquela pessoa, com seu amigo, a sua amiga, compartilha com o irmão, a irmã da igreja que precisa ouvir essa palavra, em nome de Jesus Cristo.